Então, pessoal, a notícia é muito urgente. A Folha de São Paulo acabou de soltar mais uma parte dos áudios da trama do ministro Alexandre de Moraes com seus auxiliares para censurar a direita. E esses novos áudios são ainda mais graves que os anteriores, porque envolve até o cantor gospel renomado Davi Sasser, que inclusive um auxiliar do ministro não queria o bloqueio do cantor, mas logo foi rebatido porque a ordem partiu do próprio Moraes. Essas novas revelações é sobre uma manifestação que ocorreu nos Estados Unidos em novembro de 2022, quando os ministros foram palestrar em um evento privado em Nova York. As mensagens indicaram que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes em Nova York começou antes mesmo de Moraes chegar aos Estados Unidos. Após circularem publicações sobre o evento e com convocação para manifestação no local, o ministro acionou o juiz Marco Antônio Vargas, então no gabinete da presidência do TSE, tribunal à época presidido por Moraes. Em seguida, Vargas pediu para o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, o monitoramento e produção de relatório. Abre aspas. Sim, esse que quero mandar antes dele embarcar. Já por volta das 21 do dia 11, Tagliaferro mandou uma primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamada de uma caravana para Nova York, partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com ameaça a Moraes. De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia 15/11 de 2022, na cidade de Nova York, Estados Unidos, onde manifestantes se reunirão em protestos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, os quais estão em viagem a essa cidade, afirma o relatório. Aí continua, segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. No dia seguinte, foi a vez de Ayrton Vieira, juiz instrutor de Moraes no STF, enviar novas publicações e pedir a Tagliaferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo. Após Tagliaferro apontar a dificuldade de identificar algumas publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis. Entendi, pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu o juiz. Já no dia 13 de novembro, véspera do evento, novamente Ayrton mandou um print de uma mensagem no Twitter em que havia uma foto do ministro Barroso divulgada com o endereço do hotel em que estavam hospedados. Aí, pessoal, escutem só isso. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE, Tagliaferro questionou Ayrton Vieira. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções às urnas, pleito ou instituição, fala do STF. Aí ele responde: bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe, o ministro assinalou hoje de madrugada a decisão pelo STF, respondeu o juiz. Então, como mesmo após a decisão pelo STF, as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado a Tagliaferro a ação contra os manifestantes. Eu passei para o DPF Federal, que é um delegado da Polícia Federal, e-mail e WhatsApp, mas era de madrugada, não viu até agora. Por isso, tínhamos pensado fazer pelo TSE, dado a agilidade, afirmou ele. Só precisaria saber a fundamentação a ser usado pelo TSE, respondeu o assessor da Corte Eleitoral. Aí, pessoal, os pedidos para levantamento de informações e produção de relatório contra os manifestantes em Nova York continuaram em 14 de novembro. Às 9h13, Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do bolsonarista Felipe Sabará com um relatório bem simples. Obrigado, relatório e ofício como de costume. Obrigado, pediu Tagliaferro. Por volta das 10 horas, outro pedido, agora contra uma empresária que fazia uma transmissão ao vivo em Nova York. Abre aspas, Eduardo, por favor, preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas, especialmente essa Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado, disse o juiz. Estou gravando ele, manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não temos material. Ele está com a filha. Eu já identifiquei ele, respondeu Tagliaferro. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário. Nesse momento, o juiz auxiliar de Moraes no TSE, Marco Antônio Vargas, também entrou na conversa e pediu para
não enviar a foto com os dados. Beleza, só não enviar a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE. Não, só enviarei esses dados do detalhamento biográfico. Tranquilo, respondeu Ayrton Vieira. Então, pessoal, agora vem uma parte que é ainda mais grave, que aconteceu por volta das 11 horas. Ele mandou 2 prints de Twitter em que o cantor gospel Davi Sasser retuitava postagens que supostamente incentivava os manifestantes contra os ministros em Nova York. Eduardo, esse aí também, por favor, coloque no relatório também, para fim de bloqueio. Tagliaferro respondeu: Dr. Ayrton, não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar mais um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Aí, como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente, disse o juiz instrutor.